Hoje, 27 de janeiro, o nosso querido Charles, que na verdade você deve conhecer como Lewis Carroll, faria 190 anos. Então eu vim aqui para falar sobre algumas curiosidades e algumas coisas bem pesadas sobre o escritor que ficou conhecido por Alice no País das Maravilhas, né? Para começar, que ele era um ser humano matemático, gente. Ele cursou matemática e foi professor de matemática, mas ele sempre teve uma predisposição enorme em contar histórias, né? Em inventar histórias. Tanto é, assim, essa coisa com matemática nele é tão forte, ele era tão bom nisso, que se você pegar Alice no País das Maravilhas, você vai ver vários trocadilhos matemáticos, vários trocadilhos de lógica, principalmente se você ler, né, na língua original, que é inglês, que aí vai ter mais trocadilho ainda, vai ficar ainda mais fácil de você pegar essas referências. É um livro que a galera de exatas costuma gostar muito, justamente por causa disso, e inclusive deu abertura aí para uma série de outras adaptações, como, sei lá, Alice no País das Matemáticas, né, e assim vai. De qualquer jeito, foi essa predisposição dele a contar histórias que fazia com que ele tivesse amigas crianças, né? Entre elas, a Alice Liddell, não só a Alice, como toda a sua família. A Alice, na época, tinha 10 anos, ele tinha 30, e aí foi quando, supostamente, numa viagem que eles estavam fazendo de barquinho, e ela e a irmãzinha dela, né, que ele resolveu inventar uma história para meio que deixar as duas felizes e colocou a Alice como a protagonista dessa história que ele contou, que depois viraria Alice no País das Maravilhas. Um fato muito importante é que ele nunca assumiu em vida, né, de que de fato era um livro sobre a Alice Liddell. E ele falou que era coisa da imaginação dele e tal. Só que existem diversas referências, diversas provas de que de fato ele se inspirou na menina, né? Entre elas as datas de criação e também que existe, né, um poema em uma das histórias, que é o Alice através do espelho, né? Tem um poema final que é um barco sob o céu ensolarado que faz um acróstico do nome completo da Alice. O que é esse acróstico, né? Todas as letras iniciais de cada um dos versos, de cada uma das linhas, né? Se você pegar, completa o nome completo da Alice, né? Faz o nome completo da Alice. Então, assim, um pouco complexo, né? Uma outra coisa é que ele tinha um diário que foi queimado, todas as referências que tinha da família da Alice foi queimado, ele mesmo queimou, perdeu, enfim, ninguém sabe onde esse diário está. A família da Alice aceitava essa amizade, porque ele era um cara muito respeitado na comunidade, mas de repente rolou uma briga feia e eles pararam de se falar. Uma coisa muito doida deles terem parado de se falar é justamente que ele tinha dentro das coisas dele, foi descoberto, um álbum de crianças peladas. O que também existe uma controvérsia de que na época era plenamente comum que crianças fossem pintadas sem roupas, né, para demonstrar a ingenuidade, o lado angelical e etc. Mas ele tem até um livro que foi publicado há muito tempo, que é Cartas às Minhas Amiguinhas, que era o jeito que ele chamava as amiguinhas crianças dele, né? Ele era um homem celibatário, foi criado por uma família mega conservadora, né? Uma família anglicana mega conservadora, e inclusive ele desenvolveu na infância gagueira e ele ficou surdo de um ouvido. Ele acaba morrendo, aliás, com 62 anos por conta de uma pneumonia, nada a ver com os fatos anteriores, né? Mas quando ele morre, ele já é bem conhecido, e a Alice, inclusive, né, a menina Alice Liddell lá, Alice Liddell, ela já tá bem miserável, ela já se casou uma vez, dizem que ela casou ia casar até com um príncipe, mas não deu certo, já teve filhos, e ela vende o original, o manuscrito do livro Alice no País das Maravilhas para sair da miséria.
aliás, mas ela nunca falou a respeito dessa época que ela tinha amizade com Lewis Carroll, mas ficou taxada para sempre como a menina de Alice no País das Maravilhas, que é bem diferente dessa referência que talvez esteja aí na sua cabeça, né, que é uma Alice loirinha, com vestidinho azul e etc. Ela, como você pode ver nessa foto, era uma menininha bem pequenininha, com cabelo preto e franjinha bem curtinha. E falando em filme, apesar da gente conhecer o filme da Disney, a adaptação da Disney, existem diversas adaptações cinematográficas aí pro livro da Alice e pra história da Alice, né, do Lewis Carroll, pelo menos, que basicamente começou em 1903 com o cinema mudo, mas tem aí a adaptação de 1933 pela Paramount, tem 2 séries televisivas, tem a da Disney, tem a do Tim Burton, né, e assim vai e continua fazendo diversas adaptações, tanto de Alice no País das Maravilhas, quanto também de Alice através do Espelho, né? Que é menos conhecido do que Alice no País das Maravilhas. Aliás, uma dessas adaptações tem a Whoopi Goldberg e foi inspirada nas ilustrações originais do livro, né, Alice no País das Maravilhas, que é do John Tenniel, que foi o primeiro ilustrador aí a fazer, que aliás, gente, ele era super conhecido por fazer sátiras, cartoons, charges da galera pra zoar, ele era mais político de qualquer outra coisa, e aí ele se adentra no mundo infantil e dizem que ele pediu que fossem retiradas as primeiras impressões de Alice no País das Maravilhas, porque ele não gostou da qualidade do papel das ilustrações, né? E são ilustrações aí bem conhecidas e bem diferentes das ilustrações que acabaram ficando mais famosas depois por conta da Disney. Aliás, para publicar o livro, o Lewis Carroll fez um aumento considerável no número de palavras, né? Ele teve, então, olha só, de 18.000 palavras para 35.000. Foi uma série de histórias que ele foi acrescentando porque ele achava que a história era curta demais para ser lançada do jeito que estava. Apesar de todas essas controvérsias, é inegável que, assim, esse mundo fantástico da Alice acabou também criando uma série de outras histórias e adaptações que ficaram aí no nosso imaginário, né? Inclusive, quando a gente pensa em aventuras, a gente vai pegar algumas referências que o Lewis Carroll colocou dentro do seu livro, dentro da sua história. E, claro, né, também fica muito difícil algumas acusações, porque a Alice nunca denunciou o Lewis Carroll e a gente não sabe de muitas coisas, apesar de que existem diversos relatos ficcionais, diversos livros onde o personagem principal, a protagonista, fala que é a própria Alice contando sobre todos os crimes que foram cometidos pelo Lewis Carroll, né? Mas são relatos ficcionais, inspirados aí numa realidade que a gente olha e fala, olha, faz sentido, mas enfim, não teve nenhuma acusação formal. Além disso, aqui no Brasil, o poeta concretista Augusto de Campos, que aliás fez a biografia da Pagu, né, que é bem famosa essa biografia da Pagu, ele traduziu para o português uma das poesias menos famosas aí do Lewis Carroll, lançou aqui no Brasil, foi pouquíssimo, ficou pouco conhecido, mas é muito legal como o próprio Lewis Carroll talvez já tenha começado essa ideia desse poeta, dessa poesia concreta, sabe a poesia concreta que tem um formato, que tem uma forma e que a forma do poema também diz junto com a mensagem, sabe? Tipo, não é só a mensagem, o que está escrito, mas a maneira que está escrito faz a gente pensar de outro jeito, sabe? O impacto da poesia, ela é diferente a partir do jeito que ela foi escrita, da forma dela. Enfim, isso que os poetas concretistas fizeram aqui no Brasil nos anos 50, né? E que, enfim, tá aí até hoje. Muitos poetas de hoje em dia têm essa inspiração, pelo menos, né? Por exemplo, o Gregório do Vivier, né? Tem muito isso. Enfim, mas isso fica para tema de outro vídeo. Tem, aliás, um vídeo sobre poesia concreta aqui no canal, se você quiser assistir, ficou curioso a respeito. E essas são as curiosidades e a história do Lewis Carroll, ou do Charles, né? Como você quiser chamar. E também sobre essa criação da Alice, essa história da Alice. Uma coisa que me impactou muito foi o livro da Theorinda Gerson, que é uma escritora portuguesa, que ela fez um relato ficcional, né? Um conto ficcional que ela coloca a Alice reclamando pro Lewis Carroll sobre como, por causa dele, ela ficou taxada como para sempre a Alice no País das Maravilhas e o quanto que isso fez com que ela sofresse diversos problemas psicológicos, né? E imagino eu que
a Alice original também tenha tido isso, mesmo que as acusações não sejam verdadeiras, sabe? Enfim, o que eu acho pouco provável, mas de qualquer maneira, a criação desse personagem magnânimo, que é conhecido mundialmente, foi um livro traduzido para mais de 100 línguas, né? Todo mundo conhece Alice no País das Maravilhas, sendo da criança até o idoso, sabe? Então, assim, imagina como que é você ser um personagem tão conhecido e ficar preso àquela nomenclatura, aquela história, aquele formato, aquela ideia sobre você e que não é real, né? Era você criança. Muito pesado, muito complexo. A gente pode debater mais sobre isso e, inclusive, falei sobre isso em outro vídeo. Clica aqui no card pra você ver, tá bom? Beijo e até o próximo vídeo. Tchau!